Pessoal, finalizando nossa aula sobre adrenal, nesse momento onde conversamos sobre a fisiologia do sistema endócrino, nós vamos falar um pouco sobre os distúrbios envolvidos com a suprarrenais ou adrenais e, consequentemente, a importância de conhecermos as funções dessas glândulas endócrinas. Então, é importante conhecermos essas glândulas e suas funções, inclusive para identificarmos as alterações promovidas por distúrbios nas mesmas, como é o caso do hipoadrenocorticismo e do hiperadrenocorticismo. O hipoadrenocorticismo é também conhecido como doença de Addison. Então, nesse caso, como o próprio nome já diz, hipoadrenocorticismo, a função das glândulas, né, do córtex da adrenal, ele está diminuído, ele está comprometido para uma baixa função. Então, a gente vai ter uma baixa secreção dos hormônios relacionados a essa região, particularmente dos glicocorticoides. Nesse caso, nós vamos ter toda uma alteração do metabolismo energético, do metabolismo hídrico, do metabolismo mineral, pois já conversamos, né, sobre essas funções dos hormônios ligados ao secretados pelo córtex da adrenal. Então, eles têm justamente essa função de manter o equilíbrio do metabolismo energético, mineral, hídrico. Consequentemente, no hipoadrenocorticismo, nós não vamos ter essa função executada de forma adequada. Então, não vai ocorrer neste indivíduo a manutenção dos níveis apropriados de minerais, de água e de constituintes energéticos. Então, é bastante comum esses animais mostrarem-se anoréxicos pelos próprios distúrbios, manifestarem quadros de vômitos bastante comuns por esse desequilíbrio eletrolítico, desidratação e letargia. Além disso, é comum também manifestarem pigmentação cutânea. Lembrando que nós temos o circuito da adrenal, o envolvimento do ACTH, que é um hormônio produzido na adenohipófise, na porção mais desenvolvida, né, dessa adenohipófise, mas também na porção intermediária, onde o ACTH ele pode servir como, ele é, na verdade, um substrato da síntese de outros hormônios, como é o caso do MSH. Então, caso ocorra distúrbios nesse sentido, nós podemos ter essa pigmentação cutânea presente no hipotireoidismo, no hipoadrenocorticismo. Já o hiperadrenocorticismo é o inverso da doença de Addison. Então, nesse caso, ele é chamado de síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing nada mais é do que o aumento agora da atividade do córtex da adrenal ou suprarrenal. Então, na síndrome de Cushing, no hiperadrenocorticismo, nós teremos o excesso na síntese desses hormônios corticais, particularmente dos glicocorticoides. Dessa forma, pelo que já estudamos da ação dos glicocorticoides, nós teremos um quadro hiperglicêmico nesses indivíduos, visto que uma função dos glicocorticoides é justamente quebrar os substratos, né, as fontes energéticas, e disponibilizá-los como glicose, principalmente na corrente sanguínea, para ser metabolizado nas células, produzindo assim ATP, hidrolisando e produzindo calor. Então, dessa forma, é bastante típico do hiperadrenocorticismo o animal, pela própria condição de hiperglicemia e também a excreção de cálcio via urina, arrastar a água junto com esses elementos, apresentando bastante eventos de poliúria e, consequentemente, de polidipsia. Isso pelo seu efeito, né, como já falamos, anti-insulínico. Então, ele tem um efeito hiperglicêmico e que pode se assemelhar com diabetes mellitus e, inclusive, resultar nessa diabetes mellitus secundária ao hiperadrenocorticismo.
Também é bastante comum no hiperadrenocorticismo a manifestação de alopecia bilateral e pele delgada, o que se deve à degradação proteica, inclusive na pele. Né? Lembrando que a pele tem bastante colágeno, então a gente vai ter bastante degradação dessa estrutura e comprometimento, inclusive, de bulbo, da região do bulbo do pelo. A cicatrização ela fica inadequada e também tem alterações de comportamento. Esse comprometimento da cicatrização, ele se deve justamente pelos efeitos anti-inflamatórios e o efeito de supressor da imunidade. Então, o animal ele tem bastante comprometimento do seu sistema imune e da sua defesa no sentido de processo inflamatório. E alterações do comportamento relacionadas, inclusive, se nós verificarmos esse animal, nós vamos perceber essa distribuição inadequada da gordura, né? Porque já falamos que no hiperadrenocorticismo, o animal ele vai ter essa lipólise nas extremidades. Veja que as extremidades dele são bem desproporcionais em relação ao tronco, que é bem desenvolvido. Então, tem um acúmulo de gordura no tronco. Então, ele tem uma lipólise na extremidade e uma lipogênese no tronco. Então, novamente, mostrando, né, a diferença entre esses animais. O abdômen do animal com hiperadrenocorticismo, o abdômen e o tórax acumulando esse tecido e também a região do pescoço, e as extremidades desproporcionais, porque enquanto o tronco tem um processo de lipogênese, as extremidades têm um processo de lipólise. Então, como esses quadros podem ser desenvolvidos? O que pode causar um hiperadrenocorticismo ou um hipoadrenocorticismo? Então, tanto pode ser um quadro desencadeado realmente por um distúrbio próprio do animal, um tumor no hipotálamo, na hipófise, um distúrbio na própria adrenal, ou consequência do mau uso de glicocorticoides, tanto no hipo quanto no hiperadrenocorticismo. Então, o hipoadrenocorticismo, que é abaixo da função do córtex da adrenal, ele tem como consequência, em geral, alterações na adenohipófise, nos corticotrópicos. Então, isso vai comprometer a secreção do ACTH. No caso do hiperadrenocorticismo, vai ser uma secreção exagerada de ACTH, que, por sua vez, aumenta a secreção de cortisol de forma desequilibrada. Então, se mantém altos níveis de cortisol. Principalmente isso ocorre por comprometimento da secreção da ACTH na adenohipófise, mas em qualquer outra porção do circuito também pode ser observado. Assim como pelo uso exagerado e continuado dos glicocorticoides. Então, se promove esse aumento continuado do cortisol, só que agora de forma exógena. É uma aplicação, é uma utilização inadequada do hormônio, né, nos animais. Então, tem o mesmo efeito. Todo aquele quadro que já falamos, inclusive, né, de comprometimento ósseo, que não foi dito agora, mas a gente já verificou anteriormente, osteoporose, por exemplo, tudo isso vai ser verificado, idêntico ao quadro patológico próprio do animal. Já o hipotireoidismo é um comprometimento para menos. Então, a gente vai ter, nesse caso, também, em geral, o comprometimento da adenohipófise, secretando baixas concentrações de ACTH e, consequentemente, baixas concentrações de cortisol. Entretanto, também o uso continuado e prolongado, continuado e exagerado dos glicocorticoides pode levar ao hipotireoidismo, ao hipoadrenocorticismo. E aí vocês podem perguntar, como assim? A gente vai estar usando em altas concentrações por longo tempo. Quando se faz uso do glicocorticoide, deve-se ter o cuidado, principalmente quando é um uso prolongado, de realizar-se um processo chamado desmame. As doses elas têm que ser continuadamente reduzidas até que ocorra a retirada do hormônio. Caso isso não seja realizado, haverá uma queda brusca
desses hormônios na circulação. E lembremos que esse circuito é um circuito controlado por feedback negativo. Então, se nós aplicamos o glicocorticoide de forma exógena, se nós trazemos esse glicocorticoide e aplicamos no animal, isso vai estar causando um feedback negativo no hipotálamo e na hipófise desse indivíduo, e a sua produção endógena deste hormônio, consequentemente, será baixa. Então, se nós tiramos repentinamente essa fonte exógena do hormônio, as concentrações circulantes do mesmo se tornarão muito baixas de forma muito rápida. E a glândula em si, ela não será capaz de responder de forma tão rápida. Então, neste momento, o indivíduo terá um quadro de hipoadrenocorticismo. Pelo exposto, percebemos a importância do córtex da adrenal, da medula da adrenal, então da suprarrenal em si, para a manutenção das funções orgânicas desse animal e, consequentemente, da saúde, do bem-estar e da produção. Então, a adrenal é uma glândula de extrema importância para a fisiologia dos animais, devendo-se ter o devido conhecimento anatômico, histológico e fisiológico dessa glândula, para que nós não causemos qualquer problema a esse animal e sejamos capazes de promover a adequada correção e manutenção da saúde desses indivíduos. Mais uma vez lembrando, não temos qualquer direito autoral sobre essas imagens e, portanto, esse material não pode, de forma alguma, ser compartilhado, baixado ou disponibilizado, devendo ser acessado única e exclusivamente via sistema Avon. Bons estudos para todos e até a próxima aula.